na sua Bíblia depois. Então, a verdade que está por trás da Páscoa, já falamos que a primeira Páscoa ela aconteceu na África, lá no Egito, né? E aconteceu como? Deus tirando o povo do Egito. Então, o que nós vamos aprender agora? Então, Êxodo capítulo 12, né? Você vai ler também Êxodo 23, você vai ler também Levítico 23, onde vai falar sobre as festas do Senhor. É as festas que Deus pediu para que Moisés ensinasse o seu povo. Mas a primeira Páscoa, se você quer aprender, está em Êxodo capítulo 12, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este mês será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação, falai com todo o povo, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas. Não é um coelhinho, é um cordeiro. Cada um segundo a sua casa. Então, o que Deus está dizendo aqui? Moisés, fala com todos, cada pai de família, cada sacerdote da casa. No dia 10 desse mês, pega um animal. E aqui em Êxodo capítulo 12, está falando que é para pegar um animal no dia 10. Está escrito na Bíblia. Por isso que eu gosto que as pessoas, tanto a Bíblia católica, a Bíblia formada, conferem na Bíblia. No dia 10. Isso aqui é muito importante. Daqui a pouco os ouvintes vão entender por que eu estou insistindo com esse dia 10. Porque lá no Novo Testamento, esse Cristo que vai ser crucificado, ele tem a ver com esse dia 10. Tem muito a ver com esse dia 10. Então, tudo que está escrito no Antigo Testamento é para apontar para o Novo Testamento. Não existe nada que está no Antigo que não aponta para o Novo. O próprio Jesus falou lá nos Evangelhos que a lei, os profetas e salmos falaram de mim. Ou seja, todas as Escrituras falaram dele. Todo o Antigo Testamento falou dele. Então, para entender sobre a verdadeira Páscoa, tem a ver com esse animal, aqui do versículo 3, do capítulo 12 de Êxodo, sobre um animal que era separado no dia 10. E se você continuar lendo aqui o versículo 4, o versículo 5, você vai ver aqui que esse animal vai ser morto no dia 14. Olha, uau! O animal é separado no dia 10 e esse animal vai ser morto no dia 14. A Bíblia está dizendo em Êxodo, um animal separado no dia 10 e um animal morto no dia 14. Então esse animal ia ficar 4 dias em observação. Por que 4 dias? Imagina, com a morte desses animais, Deus iria tirar o povo do Egito. E para a gente voltar à história, para todos que estão nos ouvindo aqui no estúdio RM, preste bem atenção. Deus, todos vão lembrar dessa história, Deus mandou 10 pragas no Egito. As 10 pragas no Egito é para tentar convencer Faraó de liberar o povo que estava escravizado, para deixar o povo embora. Deus manda a primeira praga, que é a praga do sangue. Deus transformou todas as águas do Egito em sangue, para ver se convencia Faraó de deixar esse povo embora. Faraó ficava furioso, mas não liberava o povo. Aí veio a segunda praga, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. Veio a nona praga, praga sobre as plantas, praga sobre os animais. Sabe o que é interessante nós entendemos aqui? Por que as 10 pragas sobre o Egito? Cada praga é o Deus verdadeiro, mostrando para todo mundo que ele é o Deus verdadeiro. Existia no Egito um Deus que cuidava da água, a água do rio Nilo. Mas o Deus verdadeiro foi lá e transformou a água em vinho, a água em sangue. Provou para os egípcios que o Deus deles, que cuidava da água deles, não foi suficiente. Depois Deus manda a praga sobre os animais começam a morrer. Os egípcios tinham um Deus que cuidava dos animais. O Deus verdadeiro provou para os egípcios que o Deus deles também não vale nada. O Deus verdadeiro, Jeová, mandou praga sobre as plantas, acabou com as plantas, para provar para os egípcios que o Deus deles que cuidava das plantas também não foi suficiente. Deus estava sempre provando que ele é maior, que ele é o Deus verdadeiro, e que os outros deuses só tinham nome de deuses. Tinha boca, mas não falava, tinha olho, mas não olhava, tinha ouvido, mas não ouvia, tinha pé, mas não andava, tinha mão, mas não pegava. Mas o nosso Deus, ele tem olho, ele enxerga, ele tem boca, ele fala, ele tem ouvido, ele ouve, ele tem perna, ele anda.
O nosso Deus é verdadeiro. Então as pragas do Egito é para entender que Deus é superior a todos os deuses do Egito. Aí nós vamos chegar na 10ª praga. Teve 9 pragas e o povo não liberou. Faraó não liberou o povo para ir embora. Aí Deus vai mandar a 10ª. A 10ª praga, ela é show. A 10ª praga é o melhor e maior entendimento sobre o que está por trás da Páscoa. A 10ª Páscoa. O que é então, pastor Jorginho? A 10ª praga. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos, ou seja, todos os primeiros filhos que nasceram no Egito, aonde tinha uma casa, o filho mais velho, ele é o primogênito. Ele iria morrer. Então, a 10ª praga tem a ver com a praga da morte dos primogênitos. É aqui que está a principal realidade da Páscoa. No dia da Páscoa, Deus fala, na verdade não tinha Páscoa, ia acontecer a primeira, é aqui que nasce a primeira, lá no Egito. Deus fala, no dia 10, separa o animal, e no dia 14 esse animal vai morrer. Por que 4 dias esse animal em observação? Imagina que no dia 14, alguém fala assim, uau, hoje é o dia de matar o animal, e passar nos umbrais da porta, porque Deus vai nos tirar daqui. Se o pai de família deixasse para separar o animal no dia 14, e Deus deixou registrado na Bíblia, o animal para morrer tem que estar perfeito, o animal para morrer tem que estar intacto. Se o pai de família pegasse ele no dia 14, nossa, eu tenho que matar hoje. Ele vai lá no curral, ele vai lá no mato. Imagina, ele pega o animal, tá com a pata machucada. Ele pega um outro animal, algum animal do mato mordeu ele, tá ferido. Para morrer tinha que ser perfeito. Então, se alguém deixasse para pegar ele no dia 14 e não encontrasse um animal perfeito, não dava mais tempo. Entende por que ele era separado no dia 10? Porque tirava ele do lugar perigoso, levava ele para um lugar seguro, e ali cuidava daquele animal, dava comida, dava remédio, porque no dia 14 aquele animal ia morrer. E para morrer tinha que ser perfeito. Por que tinha que ser perfeito? Porque aponta para Jesus. Tudo que está no Antigo Testamento é figura, é só sombra para apontar para Jesus. Então, no dia 14, esse animal morreu. O que cada pai de família fez? Pegou o sangue desse animal e passou nos umbrais da porta. Imagina a porta do estúdio ali, passar sangue na subida aqui, passar sangue lá em cima e descer do outro lado, né, nos umbrais da porta. Por quê? Deus falou, nesse dia, o anjo destruidor, o anjo que vai matar todos os primogênitos, ele vai vir sobre a terra do Egito. E o anjo vai vir. E quando ele vier, a casa que ele olhar e não tiver sangue, ele vai descer, vai entrar nessa casa e vai matar o primogênito. Então, naquele dia, o anjo que ia matar o primogênito era a 10ª praga, era a última praga. O anjo ia vir, é o próprio Senhor. Ele olhava para baixo, a casa não tinha sangue. Ele descia, o mais velho daquela casa morria. Só que aí esse anjo ia passar em outra casa. Só que quando ele olhava de cima aquela outra casa, ele via que nos umbrais da porta tinha sangue. Tinha sangue naquela casa. Aí o anjo não descia. Aqui está a charada do que significa Páscoa. Se o anjo não descia, ele passava sobre. Ele passava por cima. Isso é Páscoa. Se você for procurar o significado da Páscoa, o significado verdadeiro da Páscoa está no hebraico. No hebraico, Páscoa é pessar. Pessar significa o quê? Passagem. Passar por cima. Ou seja, o anjo via que tinha sangue naquela porta, ele não descia.